Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Luiz de História do Brasil. Hoje vamos ver a Revolução de Avis em Portugal. A revolução que vai transformar o Reino de Portugal no primeiro Estado Nacional moderno. Vamos lá. A história da Revolução de Avis está profundamente entrelaçada com o próprio nascimento de Portugal. Nascido da Reconquista, a luta de séculos para retomar a Península Ibérica dos mouros, Portugal emergiu como uma entidade distinta no século XII. Afonso Henriques, lutando pela independência do Reino de Leão, garantiu a soberania portuguesa. Esta vitória lançou as bases para uma nova nação, mas as sementes de futuros conflitos foram semeadas na própria natureza do seu nascimento. Portugal, forjado no fogo da guerra, veria seu futuro moldado por uma luta pelo poder. A Reconquista não foi apenas uma luta contra forças externas, foi também um período de consolidação interna. A monarquia portuguesa, ansiosa para garantir suas fronteiras e expandir sua influência, muitas vezes se viu em desacordo com a poderosa nobreza. Essa tensão, fervilhando sob a superfície, explodiria no final do século XIV com a morte do rei Fernando I, marcando o início de um período de intensa turbulência conhecido como o Interregno Português de 1383-85. A morte de Fernando em 1383 deixou Portugal sem um herdeiro homem, mergulhando o reino em um vácuo de poder caótico. Sua única filha, Beatriz, era casada com o rei Juan I de Castela, uma união que ameaçava absorver Portugal em seu vizinho maior e mais poderoso. A perspectiva de perder sua independência arduamente conquistada provocou indignação entre o povo português, particularmente entre as classes mais baixas e a crescente classe mercantil, que temiam que a dominação castelhana sufocasse sua recém-descoberta prosperidade. O palco estava montado para uma revolução, uma luta não apenas pelo trono, mas pela própria alma de Portugal. A questão era quem se levantaria para liderar essa luta e determinar o destino de Portugal. A morte de Fernando I desencadeou uma luta pelo trono. Beatriz, sua filha, e seu marido, Juan I de Castela, reivindicaram o trono. No entanto, muitos em Portugal viram isso como uma tomada de poder castelhana. O sentimento anti-castelhano era forte. O povo português ansiava por um líder que protegesse sua independência. Entra João, mestre de Avis, um filho ilegítimo do rei Pedro I, pai de Fernando. João era uma figura carismática que incorporava o espírito da resistência portuguesa. Ele entendia os medos e aspirações do povo comum e emergiu como um símbolo de esperança contra a dominação castelhana. O assassinato do Conde Andeiro, um nobre poderoso e defensor da reivindicação de Beatriz, alimentou ainda mais as chamas da revolta. Percebido como um fantoche castelhano, o assassinato de Andeiro, orquestrado por João e seus apoiadores, foi um ponto de virada. Marcou o início do conflito aberto e solidificou a posição de João como líder da resistência. O reino estava dividido. A aristocracia apoiava amplamente Beatriz, na esperança de manter seu poder e influência sob o domínio castelhano. Por outro lado, o povo comum, os mercadores e grande parte do clero se uniram a João, reconhecendo-o como o verdadeiro defensor da independência portuguesa. O conflito se transformou em uma guerra aberta quando Juan I de Castela, com o apoio de uma parcela significativa da nobreza portuguesa, invadiu Portugal para reivindicar o trono à força. Lisboa, a capital, tornou-se o ponto focal da luta. Castela, com seus números e recursos superiores, sitiou a cidade, esperando esmagar a rebelião e colocar Portugal sob seu controle. No entanto, o povo português, liderado por João e seu hábil condestável, Nuno Álvares Pereira, estava determinado a resistir. Álvares Pereira, um brilhante estrategista militar, organizou uma defesa feroz de Lisboa, utilizando táticas de guerrilha e explorando as defesas da cidade. Ele entendia a importância do moral e conclamou o povo a lutar por sua liberdade.
Enquanto o cerco de Lisboa graçava, João buscou alianças no exterior, assegurando o apoio crucial da Inglaterra. Arqueiros ingleses, renomados por seus arcos longos, chegaram a Portugal, reforçando as forças portuguesas e inclinando a balança contra Castela. O palco estava montado para um confronto decisivo que determinaria o destino de Portugal. Em 1385, os dois exércitos se enfrentaram na Batalha de Aljubarrota, uma pequena vila ao norte de Lisboa. Esta batalha provou ser um ponto de virada na guerra. Álvares Pereira, empregando táticas brilhantes, superou a maior força castelhana, enquanto os arcos longos ingleses choviam flechas sobre as fileiras inimigas. A vitória portuguesa foi decisiva, efetivamente encerrando as ambições castelhanas e garantindo a independência de Portugal. A vitória em Aljubarrota teve consequências de longo alcance. Não apenas garantiu a independência de Portugal, mas também inaugurou uma nova dinastia. João, aclamado rei pelas cortes de Coimbra em 1385, tornou-se João I de Portugal, o primeiro monarca da Casa de Avis. Seu reinado marcou o início de um período de estabilidade e prosperidade para Portugal. A Revolução de Avis teve um profundo impacto na identidade nacional portuguesa. A vitória contra Castela, alcançada pelos esforços conjuntos do povo e de seus líderes, promoveu um senso de unidade e orgulho nacional. Consolidou a separação de Portugal de seu vizinho ibérico, abrindo caminho para o desenvolvimento de uma cultura e identidade portuguesa únicas. Além disso, a Revolução levou a mudanças políticas significativas. As cortes, a Assembleia que representava os diferentes estados do reino, ganhou mais poder, significando uma mudança para uma forma mais representativa de governo. A aliança com a Inglaterra, forjada no calor da batalha, evoluiria para um relacionamento duradouro, moldando a política externa e as explorações ultramarinas de Portugal nos séculos seguintes. A Revolução de Avis foi um momento decisivo na história portuguesa. Foi uma luta pela independência, uma luta pela autodeterminação e um testemunho da coragem e resiliência do povo português. Esta revolução moldou não apenas o cenário político de Portugal, mas também forjou o caráter de uma nação, deixando uma marca indelével em sua história e seu povo. É isso, pessoal. Na próxima, vamos falar de grandes navegações.